entender o que eram esses consórcios e entender o que essa legislação fala em relação a esses consórcios. Então, de partida, né, tentando sintetizar o que a gente encontrou lá nos consórcios públicos, inclusive esse quadro aqui, ele está lá no próprio artigo, né, a gente tem duas bases legais, né, os consórcios públicos, eles vão se constituir como consórcio de direito público ou de direito privado, tá? Os consórcios, né, organizados pelo direito público, eles vão normalmente ser constituídos como uma associação pública e eles integram a administração pública. Tá? Então, isso é uma coisa importante, porque se ele integra a administração pública, ele é parte dessa administração pública. Sendo parte, tá, tem uma questão importante que a gente precisa destacar, porque quando eu falei, olha, a gente trabalha com duas leis ou com duas normas para contabilidade. Uma que é a Lei 4.320 e a outra que é a norma de contabilidade do setor público. E essas normas, elas tratam essas coisas de forma diferente. Então, por exemplo, se uma lei, né, como a gente olha, por exemplo, aqui para o consórcio público de direito privado, que é uma entidade privada, não existe consenso sobre integrar ou não a administração pública, né, se a lei dos consórcios não deixa isso muito claro, se integra, se não integra e tal, existe uma discussão, não há um consenso sobre isso, a norma de contabilidade vai dizer o seguinte, integra porque alguém tem o controle. Então, para efeito de contabilidade, você vai cumprir regras da contabilidade pública, você vai ter que prestar conta, você vai ter que consolidar esses demonstrativos, né? Porque se você constitui uma entidade de direito privado, quem é que controla essa entidade de direito privado? Se é um ente público, né? Qual seria a discussão que a gente teria? Se você tem o controle, né? Isso, em tese, iria integrar a administração pública para vários efeitos, tá? Para alguns efeitos, não. Então, e aí, isso é importante por quê? Porque independente dessa personalidade jurídica, né, tanto o consórcio público, regido pelo direito público ou pelo direito privado, eles estão sujeitos a várias regras, né, da administração pública. Então, regras para compra, para celebração de contratos, para prestação de contas, para admissão de pessoal, né, as normas, né, de direito financeiro e de execução de receita e despesa são aplicáveis a esses consórcios. Então, mas eu sou um consórcio privado, eu tenho que fazer contabilidade pública, né, como o governo faz, você está sujeito à mesma norma. Você pode até fazer pela norma do direito privado, mas em algum momento você vai ter, o Estado, digamos, vai ter que consolidar isso, e isso porque você tem o controle, se você tem um controle, você pode ter ali um ativo, digamos, que a gente chama de podre, né? É um ativo ruim ali, você pode ter um consórcio que foi constituído, que está com um passivo muito elevado, que está com problemas financeiros, e como é que o usuário dessa informação contábil vai saber se esse consórcio não integralizar ou não consolidar essas contas para que a gente tenha esses efeitos, né? Então, está sujeito a tudo isso, inclusive para admissão de pessoal e tudo mais. Para receitas e despesas. Então, desse jeito, vai submeter as normas de fiscalização contábil, financeira, dos tribunais de contas, vão usar os regimes, né, o regime financeiro, descrito na 4.320, de 64, e vão aplicar as normas de contabilidade do setor público, que é um conjunto de normas, hoje deve estar em torno de 35 normas, mais ou menos, né, quando todas convergirem, é um total de 44. Então, tudo isso vai acontecer o quê? Vai dar uma série de outras regras, às quais os consórcios públicos precisam estar atentos. Por quê? Porque, senão, em algum momento, um órgão de fiscalização e controle pode requerer esse tipo de prestação de contas dele, pode requerer do próprio ente que constituiu o consórcio, né, algum tipo de informação contábil que, no entanto, não está ali presente ou informado como deve ser. Então, existe uma estrutura legal, né, que deve ser observada por esses entes, que no Brasil, de alguma forma, sempre passou meio que lateralmente, mas que agora, com todas essas mudanças de regra de contabilidade, é muito provável que num período de tempo aí razoavelmente curto, né, a gente comece a ter mais demandas por esse tipo de prestação de contas e de estruturação de contabilidade.